história é aqui. O meu coração segue agradecido ao Eliseu, ao Reginaldo Silva Santos, que me evangelizaram, ao irmão Valdir, irmão Jair, irmão Zé Aparecido, que me discipularam. É a história da gente que está sempre vivo no coração, irmãos. E é tão gostoso quando a gente vê esse entrelaçar das histórias, né? Irmão Severino, que me deu a oportunidade de pregar na congregação, lá na casa da família da Valnice. E assim a gente vai escrevendo a história da gente. Então, voltar aqui é como se tivesse acontecido uma vírgula na história e a história ainda estivesse sendo escrita e continuando. Quando o pastor André Santana propôs o tema, olha, vamos conversar com a igreja sobre amor, porque é um tempo em que o Espírito Santo pode tratar o coração deles, para que eventualmente algum desencontro, para que eventualmente alguma situação mal resolvida do passado, para que eventualmente até situações deste nosso tempo, que a gente corre tanto, que a gente às vezes se relaciona com a igreja como um consumidor, a gente vem aqui assistir um culto e depois vai embora, para que o Espírito Santo, em cima deste tema, fale com os irmãos e de repente abra os olhos o que o amor de Deus faz por nós. Como o amor de Deus trabalha em nosso favor. E ele propôs essa conversa no livro de 1 João. Eu quero conversar com você também. Eu peço que você, por bondade, abra a sua Bíblia para nós conversarmos hoje no capítulo número 2 sobre esta realidade. Eu estava aqui conduzido em adoração, estava aqui com a minha mente envolta e deliciando-me na presença de Deus e pensando de como a mente e o coração trabalham juntos na questão da ação de Cristo em nossa vida. Desde o Velho Testamento, Deus já vem chamando assim, provai e vê, olhai. Esse mesmo Deus que nos chama a aprovar, como foi destacado aqui em relação à mobilização dos homens, nos chama também a ponderar, a racionalizar, a escolher. Assim, diferente de outros movimentos, de outras espiritualidades, o cristianismo ele é movido pela mente e pelo coração. Por isso que a morte de Cristo, ela tem explicação nas mais diversas ciências, nas ciências jurídicas, na ciência do comércio. Nós fomos comprados por bom preço. Você percebe que o apóstolo Paulo usa figuras que nós entendemos, usa explicações que são cabíveis na nossa mente, como a justificação, por exemplo. Quando o juiz declara que o culpado é inocente, ele está explicando uma coisa que o advogado entende, que o prisioneiro entende, que as pessoas com a sua mente compreendem. E essa verdade que está na mente, ela desce facilmente ao coração. Eu fui perdoado pelo juiz, eu tenho gratidão, porque o justo juiz olhou para mim, pecador, e me perdoou. E me deu a oportunidade, e me trouxe para perto de si. Eu fui adotado pelo Senhor. Adoção, ele fala uma coisa que a mente compreende e que vem para o coração muito fácil, muito rápido, que faz com que eu me sinta amado, eu me sinta prestigiado, eu me sinta valorizado, eu me sinta incluído pelo Senhor. O Evangelho é assim. Fala a mente, fala o coração. E esses dias, conversando com uma pessoa, e ele me falou sobre um documentário na Netflix da área da medicina. Eu não vou assistir, não vou ter paciência. Eu achei tão interessante o que ele falou, mas eu não vou assistir, eu vou ficar só com o que ele falou. Ele disse que naquele documentário, os cientistas identificaram, Júlio, que no nosso coração, que é um músculo, tem uma camada de neurônios. Neurônio, irmão, é aquilo que tem no cérebro.
para fazer a sinapse, fazer as conexões, a gente pensar. E os cientistas estavam explicando que no coração tem um pouquinho assim, ó, vou colocar assim uma pelinha na nossa linguagem, uma pelinha de neurônio, que se você tem uma morte cerebral, sabe quando tem a pessoa, o médico falou, teve morte cerebral, bateu de carro, bateu a cabeça, morreu, mas está respirando, está batendo o coração. É porque o coração, que tem um neurônio, tem a memória no coração que manda as funções continuarem funcionando. Continua respirando, continua batendo no ritmo certo. Olha que coisa linda, irmãos, o coração tem memória. E a nossa memória tem coração. Porque eu posso pensar numa coisa e sentir em relação àquilo que eu estou pensando. E esse é o chamado do Evangelho. E esse é o chamado dessa noite. Que você pense no que você está sentindo, para que você não faça atrapalhada na vida. Por isso que a gente não pode tomar decisão apaixonado. Pensa no que está sentindo, para não fazer atrapalhada. E sinta aquilo que você está pensando. Porque se você estiver pensando e você estiver insensível, você estiver neutro, você não conseguir... Você está pensando na pessoa, na condição dela, mas não está nem aí para ela, não vai adiantar nada. E esse é o chamado completo da nossa história, da nossa essência e daquilo que Deus quer para nós. Por isso que o coração acelera, por isso que um pensamento deixa a gente com o coração acelerado, já ficou? O medo deixa a gente com palpitação, por isso que a gente fica nervoso, fica com sangue nos olhos, não é? Está tudo ligado, é um corpo só, é uma vida só, é uma situação só, que a Bíblia está chamando nós, que somos todos amor, para perceber que esse amor é um amor que pensa na situação que a gente está vivendo, e a situação que a gente está vivendo, quando a gente entende, a gente sente de acordo com ela, não tem desencontros. E esse negócio de pensar no que a gente sente, e de sentir o que a gente pensa, é tão importante, tão significativo, e tão prioritário, que é exatamente isso que vai impedir a gente de fazer barbeiragem, inclusive querendo acertar. Vai impedir que eu e você cometamos erros, que eu e você caminhemos na direção errada e até percamos coisa preciosa, porque eu estou sentindo uma coisa boa, mas como eu não estou pensando de acordo com a coisa boa que eu sinto, eu acabo dando mancada. Vou dar um exemplo prático para você. Um exemplo prático. O exemplo prático é a situação de ser crente. A Bíblia chama o crente de filho de Deus. A Bíblia diz que esse filho de Deus é menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos eleitos de Deus. O Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que se com Ele nós sofremos, com Ele nós reinaremos. A Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós somos gente importante em Jesus. Mas se eu não ponho o pé no chão, se eu não penso direito nesse negócio, eu acabo achando que eu sou melhor que os outros. Eu acabo esnobando as pessoas. Eu acabo desprezando as pessoas, agindo, me comportando, reagindo às situações de uma maneira inconveniente e pode se perder. E o João, que vem trazendo para nós os ensinos e esses destaques bíblicos, ele traz, irmãos, um verbo, uma fala aqui, que se você deixar, você se empolga e você dá mancada. Na carta, em 1 João, capítulo 2, no versículo 20, ele está falando uns defeitos, umas mancadas, umas atravessadas, aí ele pega e fala assim, mas vocês não são assim. Fala a verdade, se empolga ou não se empolga? É isso mesmo. Eu não sou igual a esses. Alguém na Bíblia até já orou, irmãos, porque se sentiu no coração, não guardou a mente, se pensou, mas não pensou direito e não colocou o coração nos outros irmãos, teve uma pessoa na história que orou assim, e Jesus mostrou aquela pessoa. Falou sobre 2 homens que oravam, e um deles dizia assim, Senhor, obrigado
porque eu não sou igual àqueles pecadores que não conhecem a tua palavra, que não dão o dízimo, que não. Se empolgou. E é exatamente disso que nós estamos protegidos através da palavra de Deus, para que a gente pense certo e sinta certo, para que não haja o risco, a possibilidade de, tomado pelo orgulho, de alguma maneira você se sentindo o eleito, o escolhido de Deus, você começar a entrar em caminhos de quem não é eleito de Deus, de quem esnoba, de quem ignora, de quem é vaidoso, de quem é arrogante, de quem é sem misericórdia, de quem é alheio, de quem é frio, de quem é indiferente, de quem é individualista, de quem é egoísta, de quem não é de Jesus. E nesse olhar e nesta fala, que eu sei que sou filho do rei, e que na casa do meu pai há muitas moradas, e eu quero que outros estejam em outras moradas. Neste olhar de que eu tenho muitos irmãos, e alguns irmãos podem estar em momentos diferentes, eu preciso ajudar os irmãos, eu preciso agir com a mente e sentir com o coração, eu preciso ver a situação e fazer uma leitura da situação que considera os fatos, que consideram os dados, que considera as informações, que considera as tendências, mas que considera também os sentimentos de quem tinha um coração de pedra, mas recebeu de Jesus um coração de carne. E aí, neste olhar, nesta compreensão que eu estou chamando você para usar a mente, usar o coração, entender esta fala bíblica em que nós nos posicionamos e nos confirmamos no caminho do Senhor. Porque senão é grande o risco de alguém que em Cristo Jesus é mais do que vencedor, pegar essa verdade sem ter vivido essa verdade, repetir jargões, frases de efeito, pegar isso que todo mundo diz e achar que é para si, e nisso apenas alimentar o seu orgulho e a sua vaidade, e na condição de quem poderia ser mais do que vencedor, se tornar um derrotado. E é sobre isso que eu preciso conversar com você, porque é possível alguém que se acha mais do que vencedor ser um derrotado. É possível e é preciso, e é por isso que a Bíblia disse, o apóstolo Paulo falou assim para os irmãos: se é que fostes salvos. A Bíblia traz para nós um chamado para verificar, para testar a sua salvação. A preocupação do apóstolo João, que eu e você usemos a mente, usemos o coração, está descrita no texto que nós vamos ler juntos, em 1 João, capítulo número 2, começando no verso número 18, onde a Bíblia diz assim: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, eles teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram nossos. Mas vocês não são assim. Pois os santos lhes deu uma unção, e todos vocês conhecem a verdade. Eu não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas exatamente porque vocês conhecem a verdade e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma: Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem um Pai. Quem conhece e reconhece o Filho tem o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, nós desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo essas coisas
para advertir vocês sobre alguns que desejam enganar a vocês. Vocês, porém, receberão do Senhor a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que ninguém lhe ensine a verdade, pois que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E é tudo o que precisam saber, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam neles, porque quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhado. Olha aqui, destaque, não nos afastemos do Senhor quando ele voltar envergonhado. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. O texto é rico. O texto é autoevidente. Eu tomei a liberdade de, naquele método que você gosta de estudar a Bíblia, de fazer um círculo ali nas palavras que se repetem muito, porque é um método de estudo que vai te ajudar a entender aonde que o autor quer chegar. Qual é o destaque que ele quer fazer? E o destaque que o nosso autor faz, você já viu, está ali em amarelo, é o verbo permanecer. Ele quer que os crentes permaneçam no caminho, que usem a mente e o coração para continuarem na vereda da justiça por amor do nome do Senhor, para continuarem na direção que conduz à vida, para continuarem vivendo experiências com Cristo de vida plena e abundante, para continuarem sendo instrumentos de Deus para os milagres que Deus quer fazer, para continuarem atingindo a localidade, o bairro, as famílias, para continuarem sendo diferenciados do mundo, para continuarem tendo casamentos estruturados pelo Espírito Santo, para continuarem distribuindo bênçãos, inclusive materiais para as pessoas desassistidas do bairro, para continuarem trazendo música, poesia, alegria para um povo sofrido, para continuarem. O chamado é para permanecer. E neste chamado para permanecer, ele já faz um destaque, vem comigo na Bíblia, não fecha a Bíblia não para a Bíblia falar com você. Ele já começa falando no versículo 18 e 19 da figura do anticristo. Eu sei que o anticristo deixa uns crentes mais agitados, uns crentes que leram deixados para trás, mais pulando no banco. O pastor vai falar de anticristo, hoje vai ser bênção, hoje vai ser vitória. Eu lembro numa igreja que há uns 10, quase 15 anos atrás, eu estava ajudando uma igreja e tinha um irmão lá de mais idade, e aquele irmão, a igreja até tinha um interesse que eu fosse pastor lá, e a gente estava dando um estudo no momento que a igreja estava sem pastor, e uma quarta-feira o irmão pegou lá no meu pé, uma quinta-feira, que era um dia que não tinha culto na minha igreja. Quando é que o senhor vai falar de Apocalipse para nós? Já está demorando para falar. Demorando para falar de Apocalipse já, hein? Falar do pré-milenismo, pré-tribulacionismo, falar do anticristo. Eu fiquei pensando, e não lembro se eu pensei e falei. Vocês já sabem que eu sou meio desbocado, né? Estou acostumado já, né? Irmão, o senhor já chegou em Mateus capítulo 5? O senhor já... Jesus falou assim, bem-aventurados pacificadores, já está fazendo paz, bem-aventurados que choram. O senhor já está afiado já em Mateus capítulo 5, já está chorando com as pessoas. Como é que está esse negócio aí? Outra face, toma um tapa da outra face, já chegou em Mateus capítulo 6, como é que está esse negócio aí? Opa, isso aí é mais difícil. Eu falei, então, saiu nem de Mateus, quer chegar em Apocalipse, rapaz? Né? Os crentes às vezes ficam com muita vontade de saber como é que é o negócio, o futuro, o anticristo. Calma. Como é que está Efésios? Efésios capítulo 4 na sua casa. Marido, amai as suas esposas. E aí, irmã, como é que está o marido aí? Pastor, está meio devagar. Então, o senhor quer falar de anticristo, o seu próprio anticristo na sua casa, rapaz? Não é? Então, para evitar especulações, observe que no texto bíblico mesmo,
Não sou eu que estou de má vontade, não. Não sou eu que estou, de alguma maneira, fazendo corpo mole. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É o próprio João que está dizendo aqui em algum lugar, e você me ajuda a achar, que além do anticristo, versículo 18 ainda, vocês ouviram que o anticristo está por vir. Aí ele fala assim, e muitos anticristos. E muitos anticristos já apareceram. Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com a vinda do anticristo e a gente não percebe os anticristos que já apareceram. E se um anticristo maior vai aparecer na história? E se um anticristos pequenos atrapalharam a igreja ao longo da história? Hoje tem anticristo também. E eu e você temos que tomar cuidado, guardar a mente e guardar o coração, para nós não sermos anticristos. Aqueles que declaram que Jesus é o Senhor são de Cristo. Aqueles que, sendo de Cristo, com a sua maneira de andar, de viver, de testemunhar, de sentir, de falar, eles apontam para a glória de Deus, eles são de Cristo. Mas existem muitos que, mesmo fazendo parte de uma igreja local, mesmo cantando, mesmo pregando, mesmo ensinando, quando você coloca uma lupa para ver, fruto do Espírito não é visto nele. Você conhece o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5? Bondade. Fruto é aquele que brota. Você vê, olha a pessoa e não brota nada de bom dela. Tem maldade, a pessoa com segundas intenções. Mansidão, não é manso, qualquer coisa quer riscar a faca, quer brigar. Temperança, domínio próprio, não tem domínio próprio, seja na sexualidade, seja no jeito de falar, seja nas relações, para discutir até uma política. Num mundo polarizado, gente grossa, gente que usa as palavras de baixo calão, gente que já não consegue mais ter um vocabulário de crente. Então, não se enganem, irmãos, pertencer à igreja não é garantia de ser de Cristo. E é exatamente isso que o João está falando. Guardem a mente, guardem o coração, porque muitos anticristos já apareceram por aí, e é preciso que você, tendo a sua mente guardada, tendo o seu coração na direção correta, possa sim viver essa verdade de que um olhar correto impede que a gente seja derrotado. E é possível ser derrotado estando num ambiente de gente que é mais que vencedora. Para que ninguém se engane, a Bíblia diz, cada um dará conta de si no dia final. Então eu preciso guardar o meu coração e a minha mente. Preciso guardar de tal maneira que essa vitória seja experimentada e essa vida plena e abundante que Jesus prometeu seja vivida. E para que isso aconteça, o chamado do João é um só: permaneçam. Permaneçam a partir de olhares de gente que considera importante aquilo que é importante. Permaneçam por conta da vivência que vocês têm no plano vertical, vivência, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, o texto vem dizer, e a comunhão entre nós, que faz de nós povo eleito, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação eleita, gente que se trata como irmão, gente que se quer bem, que quer ver a vitória do outro irmão, que quer ver o irmão passando por cima das dificuldades que a vida impôs, que quer ver o irmão vencendo um sistema maligno e maléfico que quer nos derrubar, gente que se ajuda, que se ama, que se pertence, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. E aí ele chama a gente a permanecer. E quando chama para a gente permanecer, ele já fala no versículo 18, logo de cara, permaneçam, porque o tempo final está chegando. Permaneçam. Porque a gente já está vivendo as coisas derradeiras, vivendo as últimas coisas. Permaneçam, porque toda a história aponta para um final. Permaneçam,
porque Deus tem a história nas suas mãos e a taça do Senhor há de se encher, e aqueles que permanecerem, que lutarem até o fim serão salvos, diz a Bíblia Sagrada. Permaneçam, porque o Senhor Jesus disse: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar for achado servindo. Permaneçam, porque os dias são maus. Eu e tantos outros pastores, cada pastor que a cada domingo passar por aqui, falará para você de pessoas que estão procurando, quando são sérias, e de pessoas que não estão procurando, estão simplesmente deixando a igreja. E nesse momento eu falo com você, mas também falo olhando para a câmera, para aqueles que estão nos assistindo pela internet: é hora de voltar, permaneça. Eu tenho vivido a experiência de gente que diz assim: ah, pastor, eu não vou voltar não. Eu falo: é mesmo, irmão, você vai para onde? Ah, não vou para lugar nenhum. Não vou para lugar nenhum. E nós, irmãos, cada um de nós está enfrentando realidades diferentes. A igreja está enfrentando uma realidade hoje administrativa, ministerial, mas todas as igrejas estão enfrentando uma situação. E em todas elas, quem vai dar a solução para a situação é o povo de Deus. Deus habita no meio dos louvores, Deus fala por meio do seu povo, o Espírito Santo ministra e conduz a sua igreja para a vitória, e só fazendo parte do povo, você faz parte da solução e não parte do problema. Permaneça, pois o tempo está passando, ele diz no versículo 18, o momento final está chegando, e quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo número 24, onde estão relacionadas questões ligadas a momentos difíceis, a tempos de desafio para a igreja do Senhor, aquele que é mais escandalizante ou mais impactante é o momento em que Jesus diz assim: o amor de muitos esfriará. Para mim, o sinal mais forte do fim é o esfriamento do amor. Permaneça, porque o fim está próximo. E nós já cantamos aqui hoje. E a canção entoada aqui com maestria hoje pelas nossas irmãs, nosso irmão Danielzinho, é parte profética da mensagem do Senhor preparada. Eu não combinei com eles, mas o Espírito falou para eles, para que ecoasse nesse templo uma mensagem que eu e você podemos reforçar mais uma vez, onde se disse assim: o Rei, o meu nome ouve chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Permaneçam, irmãos, porque Jesus está voltando. Permaneçam, porque os dias são maus. Permaneçam, porque o Senhor quer fazer coisas nesse novo tempo e quer fazer através de você, da sua vida, da sua seriedade, do seu compromisso. Permaneça também, diz o apóstolo e chama a atenção, para que você possa se confirmar, diz o versículo número 19. Sim, confirmação vem e brota a partir dessa nossa perseverança. Ele fala alguma coisa forte, ele fala alguma coisa que nós não gostamos muito de tratar, mas que precisa ser levado em consideração. Ele diz assim: saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Isso tem sido uma boa lição para mim enquanto pastor. Eu tenho chamado você com amor, permaneça. Deus quer usar a sua vida. Permaneça, tem bênçãos para você viver que você ainda não viveu. Permaneça, que tem milagres que acontecem. Permaneça. Ah, mas eu não quero. Ah, bom, então eu estou chamando você, permaneça. Tem um lugar aqui para você, nós amamos você. Mas se você não quer permanecer, então vai, fazer o quê? Né? Não posso ficar por você. E é essa consciência que o João tem, e sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma culpa, sem nenhum tipo de rancor, ele diz: quis ir? Tá bom, né? Ele é livre, saíram do nosso meio porque não era dos nossos.
Essa percepção, irmãos, que aquele que não fica é porque não tem identidade, traz para nós o seu oposto perfeito. Aquele que fica tem identidade. Quem fica, confirma. E quando a gente traz aqui, e nas imagens lindas que esse culto de hoje nos trouxe, a imagem de valorização de alguém que está na história da igreja, se você for entrevistar este alguém, se for conversar com o Ogenil, se for conversar com o Valdir, se for conversar com os homens que são colunas da história, que viveram situações, e você perguntar para eles assim, e aí, o que você já viu na igreja? Eu já vi coisa nessa igreja, hein? Teve tempo, os meninos novos não sabem, mas teve tempo que os crentes eram ruins demais. Graças a Deus nessa igreja não, essa igreja é igreja boa. Mas tem igreja que já voou cadeira em assembleia. Irmão deu cadeirada no outro que nem filme do Velho Oeste, assim, ó. Ah, diácono do mal! Pá! Tanto é que nesse tempo, as pessoas diziam assim, ó. Quem gosta de crente é Jesus. Os pastores falavam na reunião dos pastores, quem gosta de crente é Jesus. Deus me livre dos crentes. Já pensou, irmãos? Já pensou? Quem não é, sai. Quem é, passa situação difícil. Porque cada um está num momento espiritual, cada um está vivendo uma verdade. Cada um tem um grau de maturidade. Cada um, e sendo pastores ou não, cada um vive uma luta. E eu tenho que olhar com misericórdia e ver no que eu posso ajudar. E se decepciona, tá, decepcionou, mas eu vou para frente. Né? Porque se você for olhar para alguém, você sai mesmo. E ele está falando assim, ó, quem fica é porque é. E não é que ficou porque é bom. Ficou porque ama o seu Senhor. Porque foi assim que Jesus chamou Pedro. Pedro, você me ama? Amo Jesus. Pedro, você me ama? Amo Jesus. Então faz assim, ó. Não é para fazer coraçãozinho com a mão, não. Apacenta minhas ovelhas. Entendeu? O amor é isso aí. Aí o Pedro podia falar, ô senhor, mas essas ovelhas vai ser gente boa comigo? Né? E aí é como a resposta Jesus já deu, porque Jesus falou 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas, cara, só isso. Faz pergunta, não. Mas eles vão ser bonzinhos? Eles vão corresponder? Eles vão me visitar? Eles vão me ajudar? Não, só apacenta. Permaneça, irmãos. A permanência faz a gente... Se você foi ferido nessa igreja, se você se decepcionou com alguém, esse é o chamado, para você colocar uma borracha sobre isso, falar, eu vou para frente. E se você feriu alguém, como você está num passo de ser crente, pede perdão. É o momento de restaurar a aliança. Estou sentindo que nós precisamos viver um momento novo agora. Estou sentindo que Deus quer me usar. Naquele tempo eu faltei com a responsabilidade. Eu estava mais imaturo. Mas o Espírito tocou no meu coração. Quero te pedir perdão. Vamos para frente? Vamos para frente. Você vai ser perdoado. Eu tenho certeza absoluta. E se você vai receber. E se você não receber também, fala, mesmo que não fale nada, eu vou para frente. Porque eu amo ao meu Senhor. Porque eu amo o meu Senhor, eu quero ser usado por Ele. Porque eu amo o meu Senhor, eu quero me confirmar como crente. Porque aqueles que não são dos nossos, saem. Quem é dos nossos, fica. Não é, claro, não é. A palavra de Deus, às vezes eu tenho até medo de pregar e estragar a palavra, irmãos. Que está tão claro lá, né? Que eu fico com medo de estragar. Mas não, eu acho que vai ajudar você entender que permanecer é levar para frente as coisas boas. E entre as coisas boas, o versículo número 24 diz o ensino. O versículo número 24 diz a comunhão. Levar para frente aquilo que faz com que o evangelho permaneça. E eu citei para você aqui o fruto do Espírito, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho investido muito tempo em Gálatas capítulo 5, muito tempo mesmo. Eu acho que eu não vou chegar em Apocalipse, porque 30 anos de crente, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Estou chegando em Gálatas agora, irmãos. Fruto do Espírito que eu já citei para vocês. E uma coisa que é interessantíssima do fruto. O fruto
serve para proteger a semente. Ah, isso é muito legal, né? No fundo do fundo, a laranja não nasceu para ser chupada. A laranja nasceu para guardar a semente para que tenha outros pés de laranja. Não é legal? É legal demais isso. Quando o Senhor coloca fruto do Espírito, faz brotar fruto do Espírito na minha vida, quando Ele faz com que eu seja uma pessoa bondosa, que eu não olhe as pessoas com malícia, as pessoas com segundas intenções, ele está ali para passar um pano, ele está ali. Quando eu não olho, quando eu tenho bondade no meu coração, é que nem a laranja, né? A bondade não é o suco da laranja. A bondade é para eu proteger a semente do Evangelho. Que as pessoas, todo fruto do Espírito está protegendo a semente do Evangelho. A pessoa olha a bondade, olha a mansidão e fala assim, tem Jesus na vida dele. Faz a pergunta, por que você é assim? Então, eu sou assim, eu não era assim antes, rapaz, eu era ruim. Mas aí Jesus morreu no meu lugar. Aí Jesus tocou meu coração. Aí o fruto do Espírito na sua vida está protegendo a semente do Evangelho. Não é um fim em si mesmo. O fruto do Espírito é a alegria. Eu sou crente para ser alegre. Não é. A alegria está protegendo a semente, que é o Evangelho. O Senhor Jesus entrou na minha vida, e a minha vida triste, sem sentido. Agora tem esperança, tem felicidade que independe das circunstâncias. Sou feliz com Jesus. Permaneça. Permaneça para que você, então, possa ficar bem nesses dias final. Permaneça para que você possa experimentar a grandeza do ensino, a grandeza do comunhão. Permaneça. E para que você permaneça, é preciso lembrar. Preciso acelerar, porque eu sei que o culto acaba às 21 horas. Não vou me prolongar, mas existem questões que precisam ser lembradas. Lembre-se de quem te chamou. Vocês são de Cristo. Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. O texto chama a nossa atenção para a realidade de que nós somos salvos, de que tem gente que não é do caminho, mas vocês não são assim. Tem gente que é vingativa, mas vocês não são assim. Tem gente que é gananciosa, mas vocês não são assim. Deixe esse versículo 20, quando você assistiu o Fantástico, quando você assistir a CPI, quando você estiver jogando bola, quando você entrar no metrô, sempre que você vê uma situação, você ouça a voz do Espírito Santo dizendo, mas vocês não são assim. E aí, não fique orgulhoso, eu sou bom. Não, mente e coração. Obrigado, Senhor, porque eu não sou assim. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda que nessa diferença eu faça a diferença na vida de alguém e outros pela minha vida experimente vitória. Lembre-se que o tempo passa, lembre-se, e assim você vai permanecer. Lembre-se que você tem a unção dos santos. Outro dia eu venho aqui para falar para você da unção. Mas 1 Pedro e Apocalipse falam que nós somos em Cristo Jesus reis e sacerdotes. Aquela função em que se derramava o óleo por cima para confirmar. E o Novo Testamento diz que aquilo que era feito na autoridade política máxima, derramando o óleo para tornar público que agora era um rei, o derramar do Espírito Santo sobre nós nos fez reis. Aquilo que era feito sobre a autoridade máxima espiritual, agora cada crente tem a unção do Espírito Santo e tem essa condição de permanecer. Neste nosso olhar, em que nós somos todos amor, nessa nossa jornada em que nós somos todos amor, o chamado de João nesta noite é para que eu e você permaneçamos, que eu e você não desistamos, que eu e você lancemos mão do arado e não olhemos para trás, que eu e você tenhamos um momento de reflexão. Senhor, como é que o Senhor quer me usar nesse tempo que nós estamos vivendo? Que você, se eventualmente veio aqui por algum dos componentes deste culto maravilhoso, só passear, se você está assistindo pela internet, está buscando outro caminho, o chamado do Senhor hoje é permaneça. Por quê?
Porque quem entrou no santo lugar não se adequa em nenhum outro lugar, foi cantado aqui essa noite. Quem entrou na presença de Deus, em qualquer outro lugar, está deslocado. Por isso, permaneça. Será que entre nós tem alguém que quer permanecer, mas está se sentindo fraco? Será que entre nós tem alguém que se decepcionou, falou, pastor, eu não quero continuar não. É muita atrapalhada no meio desses crentes. Até pastor decepciona a gente, até diácono decepciona a gente, essa pessoa mais antiga decepciona a gente, eu vou parar. Será que entre nós tem alguém que está apenas ficando, mas não está permanecendo em ação? Está apenas sendo espectador, vindo e sentando no banco, quando Deus quer te usar? Eu tenho 1 minuto ainda, e eu quero usar esse 1 minuto orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Talvez as irmãs e o irmão do louvor possam me ajudar com o refrão que diz que quem entrou no Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. Vamos cantar esse refrão? E aí a gente ora na sequência. E você vai orando. Você vai orando. Nós temos força, potência de voz, beleza, mas é para te conduzir na sua oração. Podemos ficar só no refrão. E aí a gente já ora juntos. Nesse momento, faça essa oração: Senhor, me fortalece para eu continuar nessa jornada, não desistir, ser instrumento do Senhor nesses dias, Pai de amor e de bondade, em o nome de Jesus, na alegria de quem testemunhou harmonia, paz, integração entre os irmãos no início e no decorrer deste culto. Eu peço ao Senhor que, assim como o Teu Espírito Santo falou comigo, fale em cada coração, em especial aqueles que estão apenas assistindo pela internet, mas também o Senhor sabe os que estão aqui, que estão machucados, feridos, mas que o Teu Espírito Santo, com o poder restaurador, visita nesta oportunidade, em o nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que aquele que está distante da Tua glória, nesta oportunidade diga: eu quero viver a glória de Deus, eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser usado por Deus, Pai de amor e de bondade, em o nome de Jesus, e para exclusiva glória do Teu nome, derrama uma bênção de paz para o coração que está atribulado, derrama uma bênção de paz para quem está amedrontado em meio à situação, derrama o Teu bálsamo, derrama o Teu óleo, Senhor Deus, meu e Rei meu, curador e restaurador, daquele que está ferido, machucado, decepcionado, de tal maneira que seja noite de cura interior, cura das vidas, cura dos corações, de gente levantada, fortalecida, gente que o Senhor mesmo está tomando pelas mãos para novos tempos,
assim como Noá foi exemplo de novos tempos para essa igreja, que cada homem, cada mulher aqui presente viva tempos de vitória, de amor, de integração, de harmonia, de comunhão, de cura vinda dos altos céus, para exclusiva glória do teu nome. Em nome de Jesus, concede essa vitória. Em nome de Jesus, concede-nos a alegria de ver este milagre. Em nome de Jesus, fortalece o teu povo. Levanta, Pai querido, o teu povo para o lugar que é deles, preparado pelo Senhor, que te glorifica, que abençoa pessoas, que alcança o desassistido, que glorifica o nome do teu Filho Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.